Viva! O Sobrecarris está de volta depois das últimas eleições. Este episódio ainda foi gravado antes delas, mas cá fica a atualidade ferroviária dos últimos dias. Eu sou o Ruben Martins. E hoje, como sempre, viva Diogo Ferreira Nunes. Olá, viva! E viva Carlos Cipriano. Olá, viva! Hoje temos uma dose de temas frescos para comentar. O primeiro deles, o PNI 2030, que tem mais obras com o mesmo orçamento, e eu pergunto-te, Carlos, se isto é um milagre em período inflacionário, ou seja, se a IP, afinal, consegue fazer mais com menos. É que eu acho que se consegue fazer mais com menos, tem de ensinar ao país como é que se faz. Bom, ao país, sobretudo, deveria dar explicações, porque tanto pode fazer mais com menos, como, sobretudo, que é o mais certo, não fazer. Ora bem, para explicar melhor isto aos nossos ouvintes, o que é que se passa? O PNI 2030 teve duas versões. Uma versão inicial em que os investimentos previstos para o PNI 2030 estavam separados por fichas e cada ficha tinha um montante previsto de investimento. E, entretanto, há uma segunda versão em que, nesta versão, desaparece em cada ficha o montante de investimento, mas acrescentam-se novos empreendimentos. Alguns deles do Ferrovia 2020 que transitam para o PNI 2030. E, portanto, temos aqui a assinalar, em primeiro lugar, uma total falta de transparência, porque de uma primeira versão para a segunda versão acrescem investimentos e desaparece o montante do investimento. Esse montante, quanto é que isso vai custar? Mas procurando depois, na avaliação ambiental estratégica da primeira versão do PNI 2030, mantêm-se os investimentos na segunda versão que estavam na primeira. E, portanto, conclui-se aqui, estas coisas de facto estão publicadas, estão online, que há mais obra com o mesmo dinheiro. Isto, apesar de, entretanto, vivermos um período de inflação. Para não lançar, vou só dar dois exemplos. A ficha 5, onde estava contemplado a modernização do Régua-Pocinho, do Caldas-Louriçal e a duplicação do ramal de Alfarelos, depois mais umas pequenas coisas, estava previsto gastar-se 740 milhões de euros. Agora, acrescentou-se a modernização do Marco Régua, o Avar Gaia e ainda o Santana Cartaucho entroncamento, e mantêm-se os mesmos 740 milhões de euros anteriores. Na ficha 12, onde estavam a construção da linha Sines-Grândola e a modernização do Poceira-Bombel, por 150 milhões de euros, acrescenta-se agora também a modernização da linha de vendas novas. Bom, isto pelas minhas contas, tudo isto, tudo que se acrescentou, soma mais 440 milhões de euros ao PNI 2030, sem que, no entanto, isso esteja refletido naquilo que está online na página do Governo e da IP. Ora, isto revela uma vez mais a falta de transparência e a opacidade da IP no que diz respeito àquilo que é a informação pública sobre os investimentos previstos para a ferrovia em Portugal. E mais ainda, mais uma vez, não responderam ao público quando nós perguntámos à empresa o que é que se passava com isto, como é que isto se explicava, e a empresa simplesmente não disse nada. Diogo, em primeiro lugar, a IP tem dificuldades em comunicar, isso é certo, mas a grande questão é até que ponto é que a IP não está a somar projetos que depois se vão revelar inviáveis, tendo em conta o orçamento disponível? Uma de duas aqui. Ou há projetos do PNI 2030 que vão saltar fora, não acredito no milagre da multiplicação das obras, isso é... Então, em contexto inflacionista e tendo em conta que há outras obras a decorrer ao mesmo tempo, os recursos não esticam. Ou então, muitas das obras que entretanto foram acrescentadas vão ter intervenções minimalistas. E aqui voltamos ao Ferrovia 2020 e às obras com fundos europeus que foram muito redutoras no sentido em que foram intervenções muito simplistas, muito vocacionadas para quase só meter um fio por cima da linha. Fazer ali uma renovaçãozinha de via em vez de uma verdadeira modernização, com aumento da velocidade, aumento das plataformas, fazer com que o comboio ande mais depressa, com mais segurança e até passar por abrigos melhores, como se tem visto em algumas obras a nível nacional, que é os abrigos encolhem, quer dizer, está a chover, a pessoa está debaixo do abrigo, mas fica molhada na mesma. Isto é
só em Portugal é que há estações modernizadas neste momento. De autocarros, não é? Sim, ou seja, as pessoas basicamente ficam à espera do comboio numa paragem do tipo o autocarro. É um pouco isto que está a acontecer em algumas das novas estações construídas ao abrigo do Ferrovia 2020. Foi viral a imagem da estação de Miuzela, em que o abrigo que era protegia efetivamente os passageiros, passou a ser uma espécie de paragem do autocarro em que, se a chuva ou estiver de frente, ou se o vento estiver num sentido contrário ao do abrigo, efetivamente o passageiro sente desconforto. Já agora, deixa-me só, e desculpa ter-te interrompido, Diogo, mas há aqui um comentário que eu achei muito engraçado nas redes sociais, do José Justo, que diz assim: requalifica-se a estação é desconfortável, as pessoas não usam, diminui-se depois o número de comboios a parar lá, ainda menos pessoas usam, os comboios deixam de parar, encerra essa estação. Pronto, está feito o plano. E, portanto, efetivamente parece que não há essa vontade de trazer pessoas para o caminho de ferro. Parece que há vontade de afastá-las do caminho de ferro. Por outro lado, não é só isso. É também um desrespeito muito grande pelo património ferroviário. O abrigo desse piadeiro que estava lá anteriormente, não sendo uma obra monumental, era uma peça de arquitetura singela dos anos 40 e que não havia necessidade nenhuma de demolir e substituí-lo por uma paragem de autocarro literal, não é? E, portanto, isto revela, sobretudo, um grande desrespeito pelo património ferroviário, porque não é só aí. A IP, onde mexe em modernizações, arrasa e depois faz estas pequeníssimas construções muito simplistas e faz tábua rosa daquilo que é a memória daqueles espaços. Diogo. E só acrescentar que, com a falta de transparência que existe no calendário do PNI 2030, será mesmo muito complicado replicarmos o portal que construímos para o Ferrovia 2020, com os detalhes de calendário e montantes de investimento e afins, porque assim fica muito complicado. Há tão pouca informação disponível e depois, quando pedimos mais dados não são fornecidos, fica muito complicado fazer o nosso trabalho. Já agora deixa-me dizer que o portal continua ativo e atualizado. A questão é, não há nada para atualizar, porque as obras não andam nem desandam, não é? Depois, efetivamente, temos pedido valores à IP, mas ela também não nos tem cedido os valores dos contratos já adjudicados, e isso também tem, de certa forma, condicionado o desenvolvimento deste projeto. Sim, eu gostaria de recordar o nosso episódio número 74, de 25 de julho de 2023, que tem como título a opacidade do Ministério das Infraestruturas e das empresas que tutela, onde nós recordamos algumas perguntas que fizemos à CP e à IP e que não obtiveram resposta, e onde recordamos que, efetivamente, a IP continua a funcionar em roda livre e quando não é em conluio com o próprio Ministro da Tutela, como foi naquela altura o Ministro João Galamba, é à revelia do Ministério e continua a fazer o que quer sem informar. Já agora vale a pena recordar a entrevista que fizemos ao Vice-Presidente da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, que quando lhe perguntámos sobre a possibilidade da IP fazer um portal da transparência sobre o desenvolvimento do PNI 2030, foi isto que ele respondeu. Bueno, nunca foi pensado, mas isso também obriga a ter recursos e a ter alguma disponibilidade de capacidade para fazer isso. Foi uma matéria que nunca foi pensada, é uma coisa que se pode refletir e que se pode tentar. Hoje em dia as plataformas existem, são mais simples. Nós não temos nada automatizado dessa maneira, portanto é uma coisa que é preciso carregar, digamos assim, à mão e obviamente consome recursos. E como porque vocês a IP imaginam, já tem no site da IP, já existe alguma informação sobre as obras, mas não está propriamente concentrada, está muito dispersa. A ideia seria reunir num só ponto, não é? Por exemplo, ferrovia2020.pt, e a pessoa sabe como é que vão as obras na Beira Alta, se vai realmente reabrir em novembro, como é que estão as coisas no Algarve, quando é que acaba mesmo o Évora Elvas. É só assim um site em que pudesse reunir tudo. Pronto. as informações que estão disponíveis são aquelas que são contratuais, não é? Portanto, quando é que nós reabrimos... Sim, mas estão dispersas, mas compreendo a sua resposta. Vale a pena puxar para trás e procurar pela entrevista sobre Carris. Carlos Fernandes aparece logo. O segundo tema que trago hoje para o debate do painel do Sobre Carris é a questão da linha do Oeste, que Carlos Cipriano, seguindo a boa nova, neste caso a má nova da ferrovia portuguesa,
vai encerrar para obras. Isto era uma coisa que historicamente não se fazia, as obras faziam-se em período noturno, ou havia encerramentos pontuais, nomeadamente ao fim de semana, como por exemplo está a acontecer na linha de Cascais, mas o que vai acontecer na linha do Oeste é que há ali um troço que durante 4 meses não terá circulação ferroviária. Se olharmos para a linha da Beira Alta, em que falámos inicialmente em 9 meses e o tempo continua a contar, questionamos-nos se estes 4 meses são de fiar nesta fase. São de fiar? Pois, de facto, teme-se o pior. Quando se anuncia o encerramento da linha do Oeste entre Malveira e Torres Vedras por 4 meses para fazer obras no túnel da Sapataria, que basicamente consiste no seu rebaixamento para poder instalar a catenária, teme-se, com toda a razão, que estas obras se prolonguem no tempo. Aliás, como tu disseste muito bem, isto de fechar linhas para fazer obra é uma moda que tem pouco tempo na história do caminho de ferro em Portugal. Eu recordo, por exemplo, que a linha da Beira Baixa foi toda eletrificada e tem uma série de túneis em que também tiveram que ser rebaixados para instalar a catenária e a linha não teve que ser fechada e sempre houve comboios a circular. Mas, a linha da Beira Alta nos anos 90? Também, exatamente, aí foi uma modernização total. E, portanto, teme-se realmente que estes 4 meses não sejam só 4 meses e que, com empreiteiros a trabalhar das 9 às 5, estas coisas derrapem no tempo, o que é bastante grave. Ainda por cima, as obras têm vindo a ser com prazos, aliás, a IP já nem se compromete com prazos, mas aqui há uns meses falava que as obras terminavam no primeiro semestre de 2024, agora já fala que é no final de 2024, mas só a obra propriamente da eletrificação, porque depois a sinalização e telecomunicações ficará para 2025. O que significa que vai acontecer o mesmo que acontece ainda hoje no troço entre Caíde e Marco Canaveses, em que a linha está modernizada, está eletrificada, mas continua a existir um cantonamento telefónico. E, portanto, vamos ver se será em 2025 que haverá sinalização eletrónica na linha do Oeste. Mas já agora, a linha do Oeste não é só maltratada pelo gestor da infraestrutura, por parte da CP, eu penso que neste momento os danos são capazes de ser ainda maiores. Para não falar dos maus horários que subsistem há décadas e que nunca foram mexidos, na desistência do operador em praticamente já não fazer serviço para Lisboa, o material neste momento está muito sujo, além de grafitado. Nota-se que passam-se semanas, mas mesmo muitas semanas, em que as mesmas automotoras não são limpas. Há pouco tempo um amigo meu diz que quando viajava de Coimbra para as Caldas da Rainha teve que atravessar várias vezes a composição à procura de um sítio menos sujo para se poder sentar. Porquê? Porque de facto este material já é muito velho, já está com a sujidade muito entranhada e de facto já há muito pouco a fazer. Quer dizer, o serviço é de facto muitíssimo mau e praticamente poucas pessoas andam na linha do Oeste. E quando a linha fecha 4 meses, é um convite a que mais pessoas desistam. E depois vai ser muito difícil, quando a linha estiver eletrificada, recuperar a cota de mercado. Já agora, e para provar, digamos, que isto é uma linha sem dono, que é uma linha que não tem tido a atenção dos gestores da CP, ao contrário, por exemplo, do que acontece no Minho e no Douro, só há 2 momentos no ano em que a linha do Oeste tem comboios cheios, congestionados e com passageiros de pé. Deixa-me adivinhar. O Carnaval em Torres Vedras. Exatamente. E o verão em São Martinho do Porto. Está. É no verão entre Caldas da Rainha e São Martinho do Porto e é na altura do Carnaval entre Caldas e Torres Vedras e também do Sul para Torres Vedras. Aí sim nós assistimos a milhares de passageiros que afluem ao comboio. Os comboios vão cheios, com pessoas de pé. E o que é isto no meio disto tudo é que ninguém paga bilhete. Vai toda a gente à borla. E porquê? Bom, a estação das Caldas da Rainha, no caso do Carnaval, tem a bilheteira aberta de manhã, fecha de tarde, e, portanto, as pessoas vão ir à tarde e à noite para o Carnaval, e, portanto, toda a gente entra no comboio, e, claro, o operador de revisão não consegue fazer a cobrança, e, portanto, toda a gente vai à borla. E depois regressa à borla no dia seguinte, os comboios também vêm cheios depois nos primeiros comboios da manhã. No caso de São Martinho do Porto, nos meses de julho e agosto, são sobretudo jovens, que comentam entre eles, e sabe-se, toda a gente sabe isso perfeitamente, que não vale a pena comprar o bilhete porque o revisor não tem tempo de fazer a revisão, os 8 minutos de viagem que demora das Caldas da Rainha até São Martinho do Porto. Como a estação de São Martinho do Porto também não tem bilheteira, então temos aqui seguramente muitos milhares de viagens em cada verão
em que as pessoas simplesmente não pagam bilhete. E já não são só os jovens, os adolescentes que quando vão à praia, quer dizer, também já há famílias que vão com os filhos, etc., e que já sabem que não vale a pena comprar bilhete porque nunca é feita a revisão, nem na ida nem na volta. Bom, no caso do regresso de São Martinho, como a bilheteira nem sequer está aberta, portanto, as pessoas podem perfeitamente entrar num comboio, sentido de transporte e sabem que viajam sem pagar. E isto é grave porque é a receita que se perde para a empresa e também não entram nas estatísticas. Diogo, a linha do Oeste é efetivamente a linha mais desaproveitada da ferrovia em Portugal. Imagino eu que também defendes isto. Não há muito mais a acrescentar ao que o Carlos disse. A realidade é conhecida por todos, nada se faz e isto faz lembrar 2011, quando houve aquele tal relatório no finalzinho do governo de José Sócrates que defendia o fecho de boa parte da linha do Oeste. Acabou por não acontecer, mas esta situação, 13 anos depois, faz pensar se alguém não estará a querer resgatar esse relatório ainda do tempo da Refere e querer fechar a linha, porque é a sensação que dá. E É a sensação efetivamente, que dá ao ouvir, ao ler não só o texto do Carlos, como estes relatos constantes de viagens não são verificadas, quando ainda por cima o bilhete para o comboio regional pode ser comprado através da aplicação da CP, ao contrário do que acontece com os comboios suburbanos, e parece que não há lei, nem rei, nem rock. É um pouco isto. e efetivamente são eixos que têm uma procura enorme para Lisboa. Basta contar o número de autocarros, por exemplo, que fazem todos os dias Torres Vedras-Lisboa, ou que fazem a zona da Malveira e de Mafra para Lisboa, a zona das Caldas para Lisboa. Portanto, é um eixo que tem uma procura brutal e que efetivamente parece que está entregue à rodoviária, às rodoviárias que fazem serviços naquela região, na região oeste do país, e que não têm grande interesse que haja uma modernização também da ferrovia, porque pelos vistos o mercado já está satisfeito com a rodovia, quando percebemos que efetivamente os hábitos têm de mudar e a ferrovia aqui tem um traçado, tirando a aproximação a Lisboa, tem um traçado bastante bom e é uma pena que a linha do Oeste esteja assim tão desaproveitada. Outra das linhas que está desaproveitada de certa forma é a linha de Sintra, Diogo, que olhando para aquilo que se passa todos os dias neste eixo suburbano de Lisboa, que tem uma utilização brutal, o que vemos é que, apesar do crescimento populacional nos subúrbios de Lisboa, a linha de Sintra continua com os mesmos horários de há já vários anos. E o que é que explica que a CP não se tenha empenhado em aumentar a oferta neste eixo, Diogo? Ora, nem é os horários serem os mesmos, é os horários serem piores do que antes. Porque basta pensar que há cerca de 30 anos, aí por volta de 95, só havia 2 vias em toda a linha de Sintra e havia 398 comboios por dia útil. Nos dois sentidos. Ora, avançamos um bocadinho para a atualidade, mais de um terço das circulações foram cortadas nos últimos 25 anos. Apesar de, neste momento, a linha de Sintra ter 4 vias entre Benfica e Mira-Sintra-Melessas, em exclusivo. O que passa lá mais, de resto, é É o alguns Regional do regionais da Oeste? linha do Oeste, que ainda agora falámos. São os regionais e interregionais, 1 por dia, 2 por dia, se não estou em erro, na linha do Oeste. E mesmo assim há um desperdício total. E depois da CP ter andado a recuperar automotoras, 8 só para a linha de Sintra, 8, e que cada uma delas comporta centenas e centenas de passageiros numa só viagem. E depois há outras questões, como a falta de material circulante faz com que a CP esteja a violar o contrato de serviço público, sobretudo no troço entre Lisboa, Recio e Mira-Sintra-Melessas, onde a oferta está 40% abaixo do que ficou acordado em 2019, no contrato de serviço público que foi assinado precisamente na estação do Recio. E depois, na estação de Romarieiro, a Fertagos ocupa a linha 3 da estação e que é usada como terminal de partida e chegada dos comboios que vêm de Setúbal ou que vão para Setúbal. E o que é que acontece? Esta situação também limita o espaço de circulação dos comboios da CP, quer os depois de longo curso, quer os suburbanos, regionais e afins. Depois também há o problema da quadriplicação ali na zona de Braço de Prata, não é? Que ainda não está Não feita. é só isso. Não é só isso. A questão é, supostamente a Fertagos devia usar o terminal técnico de Chelas. Só que como a Fertagos nos explica, o que é que acontece?
Se fosse obrigado a usar o terminal técnico de Shells e como não tem mais material circulante, porque tem exatamente as mesmas 18 automotoras do que desde o início do contrato em 1999, o contrato para a travessia da Ponte 25 de Abril, tinha de reduzir o serviço, porque a Fertag justifica a utilização desta linha em Romaria, a linha 3, porque só tem 7 minutos para reverter o comboio. Isto é, o comboio chega, o maquinista sai de uma das pontas do comboio, atravessa a plataforma, vai para a outra ponta do comboio, sendo que em muitos casos, sobretudo na hora de ponta, é um comboio duplo, ou seja, o tempo que demora a fazer este percurso demora mais. E se não for assim, a Fairtax é obrigada a reduzir o número de viagens porque não pode reforçar o aluguer de comboios ao Estado, que é o dono dos comboios da Fairtax, através da par pública. Carlos, a CP não tem conseguido aumentar a oferta. Aliás, tivemos um momento em 2019 de um aumento grande de procura, o parte que reduziu a criação dos passes metropolitanos, não é? Portanto, o parte reduziu o preço do acesso ao transporte público. Houve muitas pessoas que migraram para o transporte público, mas a CP não mexeu nos horários e neste texto da linha de Sintra não é por falta de procura. O que é que se está a passar para não haver um reforço comercial na operação da CP em que efetivamente haja uma maior articulação de novos horários, até mesmo novas origens e destinos que podiam melhorar a eficiência dos serviços urbanos? Fazes-me perguntas difíceis, eu não te sei responder. Mas quando falas em novas origens e destinos, eu diria, já não seria má ideia que voltassem a pôr os comboios da linha da Azambuja até Alcântara Terra nos fins de semana, sobretudo no período de verão, para que as pessoas facilmente pudessem passar de Alcântara Terra para Alcântara Mar e usarem a linha de Cascais para as praias. Uma coisa que é tão fácil de fazer e que nem isso se faz. E, portanto, se nem estas coisas simples são feitas, onde as coisas mais complicadas, não assim tão complicadas, como aumentar a oferta, aumentar a frequência, sinceramente não sei porque é que a CP não faz isso. Eu gostava de relevar no artigo do Diogo, aqui são estes números para que as pessoas compreendam quanto é que se reduziu na oferta. Em 1995, a linha de Sintra era toda em via dupla e havia 398 comboios por dia. Hoje, temos uma linha de Sintra, em grande parte em via quádrupla, e só há 269 comboios por dia. E, no entanto, e como tu disseste muito bem, agora com o parte e com as novas facilidades em se viajar de forma muito mais barata de comboio, a procura cresceu exponencialmente. Deixem-me só dizer-vos isto. Em 2023, o número de passageiros da CP aumentou 20%. Mas, curiosamente, este aumento de 20% só foi conseguido exclusivamente graças ao grande aumento de 27% na CP Lisboa, porque os regionais desceram ligeiramente, mas sobretudo o longo curso, os alfas, as intercidades, tiveram uma redução muito grande na procura, o que é preocupante. É claro que pode ser explicado em parte por causa das greves, também em parte com o fecho da linha da Beira Alta, mas isto do turismo não estica mais, não há assim tantos passageiros mais para motivos turísticos, e por outro lado a concorrência da rodoviária é muitíssimo grande. Eu penso que a CP aqui anda um bocadinho a dormir na forma e ainda não percebeu que não tem esse mercado cativo. E portanto, sublinhar aqui esta questão, a CP perdeu muitos passageiros no longo curso, perdeu também na CP Porto, e sobretudo, se vai conseguir agora dizer no relatório de contas de 2023 que aumentou em 20% o número de passageiros transportados, foi exclusivamente graças a um brutal aumento na CP Lisboa, e basicamente onde a linha de Sintra tem um grande impacto. E isto dá de facto ideia de como é que os comboios não andarão congestionados, porque tendo havido uma redução tão grande na oferta, com menos comboios a circular, há depois um tão grande aumento na procura. Ora, isto, obviamente, os comboios andam congestionados. Dizemos ainda o seguinte, por motivos vários, na semana passada viajei em 9 comboios suburbanos na linha de Cascais e na linha da Azambuja. E
não me apareceu uma única vez o revisor. É óbvio que as pessoas têm a obrigação de validar os bilhetes das estações, mas não é só por isso. Até para contabilizar a viagem no sistema, Claro. porque isso é importante para a distribuição de receitas, nunca é demais de explicar Exato. isto. Agora, o que acontece é que não é só a questão do revisor para validar o título de transporte, para ver se as pessoas estão ou não com o título de transporte. É que a passagem do revisor ao longo da composição dá segurança aos passageiros. E, portanto, para uma pessoa que viaja frequentemente na CP Lisboa e passam-se dias e dias e não vê passar um único revisor, de facto, isto não transmite segurança aos passageiros. O que muitas das vezes acontece é que nas extremidades eles são muito rápidos a passar de uma ponta à outra do comboio e depois acabam por ficar encostados a uma das pontas do comboio durante o resto da viagem. E isso acaba, como disseste, Carlos, por trazer essa sensação de insegurança ou de abandono. E é claro que depois acaba sempre por existir passageiros que sobem a bordo sem terem validado os bilhetes e tudo isso depois acaba por condicionar as contas da própria empresa, não é? Eu viajei sempre em períodos de fora da hora de ponta, nunca viajei de pé e mesmo assim nunca vi passar um único ORV. Diogo. E muitas vezes, se calhar, as pessoas acabaram por sentar na mesma carruagem do revisor, que é um comportamento que também acontece muito, que é para, de alguma maneira, se sentirem mais acompanhadas, de alguma forma, e ter essa maior sensação. Sim, porque não deixa de haver revisor a bordo, não é? Portanto, isso acontece sempre. A questão é que ele pode não estar tão ativo. Exatamente, Ruben, porque, inclusivamente, se os revisores fazem greve para assegurarem-se que vai continuar a haver sempre um segundo agente nos comboios, então eles têm que aparecer, têm que se mostrar. Pois, é que a questão é mesmo essa. Vamos fechar este episódio sobre Carris a falar sobre a taxa de uso dos operadores ferroviários que Carlos Cipriano aumentou outra vez este ano, de 2024, um bocadinho em contraciclo com aquilo que é a política do governo para a redução das portagens nas autoestradas. Exatamente. Temos aqui 5 pontos factuais. A taxa de uso para 2024 aumenta 23%. As portagens rodoviárias das antigas SCUTs desceram 30%. Há uma promessa do Partido Socialista para acabar de vez com esse tipo de portagens. Há apoios prometidos aos operadores ferroviários de mercadorias que não chegaram ao destinatário. E houve, na Assembleia da República, em sede de Orçamento de Estado, uma proposta do PSD para travar o aumento da taxa de uso, que foi chumbada pelo PS. Isto são factos. E tudo isto leva a que os operadores ferroviários de mercadorias estejam muito aborrecidos e tenham feito, digamos, um autêntico motim, ou seja, tornaram o público que se recusam a pagar o aumento da taxa de uso de 23% e que as faturas que o gestor de infraestruturas lhes envia vão limitar-se a pagar ao mesmo preço de 2023 e não acatam este aumento da taxa de uso. Bom, o governo diz que entre 2021 e 2023, isto também é factual, devido à pandemia não houve aumentos da taxa de uso e que estes 23% previstos para 2024 ainda ficam aquém daquilo que deveria ter sido o aumento que iria repor os 3 anos em que a taxa de uso esteve congelada. E recordo também, isto é verdade, que a União Europeia diz na sua legislação que os gestores de infraestruturas devem cobrar na taxa de uso aquilo que são os custos diretamente imputáveis à exploração do serviço ferroviário. Portanto, basicamente, os custos de manutenção. O que não está a acontecer. Portanto, se os operadores ferroviários de mercadorias justamente querem pagar menos taxa de uso, então, por outro lado, a IP tem que ser ressarcida por esta ausência de receita. E, portanto, vamos sempre bater no mesmo, vamos sempre bater no Orçamento de Estado e vamos sempre bater nos bolsos dos contribuintes. Dizer também que é verdade, sim, que em Espanha a taxa de uso é 8 vezes inferior à que os operadores pagam em Portugal, mas, por outro lado, a taxa de uso portuguesa fica abaixo daquilo que é a média europeia. E, portanto, estamos nisto. Quer isto dizer que Espanha subvenciona fortemente o transporte ferroviário? Sim, porque a Espanha subvenciona isso. Só para terminar, dizer que, efetivamente, isto de facto é importante em termos de operadores ferroviários de mercadorias. Também é claro que é importante para a CP, mas a CP não vai, digamos, refilar porque o acionista é o mesmo da IP. Mas no caso dos aumentos da taxa de uso, em termos dos contribuintes, praticamente é indiferente porque mais despesa da CP é mais receita da IP, ou se a CP pagar menos, a IP tem menos receita e, portanto, para o contribuinte isso é indiferente.
Diogo. Só queria assinalar que, já que se falou em Espanha, desde 2022 que há um programa de eco-incentivos ferroviários. São subsídios atribuídos a várias empresas. Por exemplo, a Medway já obteve este subsídio em 2022. Espera-se também vá obter relativamente à operação do ano passado. E consiste num pacote de 75 milhões de euros a ser atribuído até ao final deste ano. Vai sendo distribuído anualmente. E que serve precisamente para incentivar a aposta no transporte ferroviário de mercadorias. E Espanha, desta forma, não só permite que haja mais operadores, como também se combatem todas as externalidades do transporte de mercadorias, em termos de ocupação de espaço, em termos de poluição e afins. E esta medida é apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência espanhol. Em Portugal não parece que haja isto, e é interessante porque a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes fez todo um relatório sobre as portagens ferroviárias, manifestou-se em relação à situação da IP, mas lá está. O enforcement, a força da AMT aparece de vez em quando, porque parece que noutros casos não se tem visto grande coisa. Assim não se vê a força da AMT. É isso. Portugal adora relatórios, adora fazer relatórios e depois chegar às conclusões, deixa para depois aplicar essas mesmas conclusões. Bem, estamos a gravar já na reta final da campanha eleitoral para estas eleições legislativas e por isso, Diogo, eu vou-te perguntar, ainda antes de fecharmos este episódio sobre Carris, que expectativas é que tens para este setor na próxima legislatura? Ou isto vai a bem e há um governo que realmente toma medidas pela ferrovia, ou mais tarde ou mais cedo a Comissão Europeia vai começar a obrigar-nos a cumprir a legislação para reforçar a quota do transporte ferroviário. A bem ou a mal? Agora a escolha é de quem manda. Eu penso que o que é decisivo de facto é o perfil do ministro que ficar com a pasta do Ministério das Infraestruturas, ou, como já se chamou em tempos, o famoso Ministério das Obras Públicas, depois mais tarde Ministério do Equipamento. Eu penso que o que é importante aí, independentemente de ser PS ou PSD, é o ministro que ficar com esta pasta, porque de facto é necessário que seja um fazedor. Só que lembrar que a um fazedor pede-se que faça, não que vá fazendo. Está feito o pedido e, aliás, deixamos já o pedido. Próximo Ministro das Infraestruturas, das Obras Públicas, seja o que for, venha ao Sobre Carris, queremos muito conhecê-lo para perguntar... Próxima, nunca se sabe. Ao próximo, exatamente, para perguntar qual é que será o plano para o setor na próxima legislatura. Vai ser certamente um prazer. Carlos, Diogo, um abraço. Um abraço. Um abraço. O público fica no ouvido.